24 de outubro de 1946. Praga, Tchecoslováquia. O frio da manhã de outono dominava o pátio de concreto da prisão de Pankráki. Ouve-se apenas o som das botas no chão e o rangido da madeira. Os guardas preparavam a forca para um dos criminosos de guerra mais graduados da Alemanha. Quem era o homem que caminhava para a porta-morte? Parecia apenas um oficial derrotado, mas a sentença revelava um monstro. Aquele prisioneiro controlou uma força de quase 500 mil policiais. Seus subordinados não mantinham a lei. Eles executavam o extermínio. Sob suas ordens, assassinaram mais de 2 milhões de pessoas em toda a Europa ocupada. À primeira vista, um burocrata esquecido, mas na prática, um arquiteto do genocídio. Seu nome era Kurt Daluege. A maioria das pessoas nunca ouviu falar dele. Isso vai mudar agora. 15 de setembro de 1897. Foi nessa data que Kurt Daluege nasceu no distrito de Kreuzberg, em Berlim. Ele era filho de um funcionário público prussiano. A casa era modesta. A mãe gerenciava o lar com rigor. O jovem Kurt cresceu imerso na cultura militarista do Império Alemão. Ali, disciplina e obediência cega eram as maiores virtudes. Ele frequentou escolas locais. As notas eram adequadas, nunca excepcionais. Por que esse jovem mediano se tornou um executor implacável? Parecia destinado ao anonimato. Mas o destino da Europa interveio de forma brutal. Veio agosto de 1914. O mundo mudou. A Primeira Guerra Mundial explodiu através do continente. Daluege tinha apenas 17 anos. O fervor patriótico varreu a nação e ele não resistiu. Alistou-se imediatamente no exército imperial alemão. Ele foi enviado para a Frente Ocidental. Não encontrou glória. Encontrou o abate em escala industrial. Na filmagem de arquivo, nota-se a terra revirada por crateras e o horizonte coberto de fumaça negra. A guerra moderna se revelou. Metralhadoras, barragens de artilharia intermináveis, nuvens de gás venenoso. A vida nas trincheiras era um teste de sobrevivência diário. Daluege foi ferido 2 vezes em combate. Recebeu a Cruz de Ferro de 2ª classe por bravura sob fogo. Ele emergiu da guerra fisicamente intacto. Psicologicamente, era outro homem. Mas isso era apenas o começo do colapso. A derrota da Alemanha foi humilhante. O Kaiser abdicou. A República de Weimar nasceu do caos e da vergonha nacional. Daluege, como incontáveis soldados desmobilizados, encontrou-se à deriva. À primeira vista, um veterano voltando para casa, mas na prática, um homem sem propósito em um país falido. A hiperinflação destruiu as economias da família. O dinheiro não valia o papel em que era impresso. A violência política explodiu nas ruas de Berlim. Paramilitares comunistas e fascistas travavam batalhas abertas no asfalto. A economia da Alemanha colapsou. O orgulho estava estilhaçado. O futuro era incerto. Nesse vácuo de poder, surgiu o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Os nazistas eram liderados por um ex-cabo chamado Adolf Hitler. Em 1922, Daluege tomou uma decisão. Aos 25 anos, filiou-se ao partido. Recebeu o número de membro 31.981. Não foi a teoria política sofisticada que o atraiu. Os nazistas ofereciam algo mais simples, mais sedutor. Eles davam explicações para o sofrimento, ofereciam bodes expiatórios. Judeus, comunistas e inimigos estrangeiros teriam apunhalado a Alemanha pelas costas. A promessa era clara: restaurar a grandeza. Daluege provou ser um organizador capaz. Sua lealdade a Hitler era absoluta. Em 1926, ele subiu mais um degrau. Juntou-se à SS, a Schutzstaffel, a guarda paramilitar de elite de Hitler. Seu número de registro, 1100. Enquanto outros debatiam ideologia, Daluege focava na estrutura. Ele construía organizações, recrutava membros, ajudou a estabelecer a SS em Berlim com mão de ferro, expandiu o grupo de uma pequena unidade de guarda-costas para uma força significativa nas ruas. No quadro, fileiras de homens uniformizados marchando em sincronia perfeita. Seus talentos administrativos chamaram a atenção do topo, Heinrich Himmler, que logo se tornaria o Reichsführer. SS e arquiteto do Holocausto, observava tudo. Era 30 de janeiro de 1933. Junho de 1933. Adolf Hitler assumiu o poder absoluto como chanceler. Em questão de meses, a democracia alemã não apenas ruiu, ela foi desmontada, peça por peça.
Partidos de oposição foram banidos. A oposição foi silenciada. O Estado totalitário começou a erguer seus alicerces de concreto. Nesse vácuo de poder, a carreira de Kurt Daluege disparou verticalmente. Março de 1933. Ele entrou para o Conselho de Estado da Prússia. Junho de 1933. Foi nomeado chefe da polícia prussiana. O avanço foi implacável. Em 1936, ele já comandava a Ordnungspolizei, a Polícia da Ordem, uma força colossal que cresceria até atingir 500 mil oficiais fardados. À primeira vista, uma força policial comum para manter a ordem nas ruas, mas, na prática, um instrumento industrial de genocídio. Sob o comando de Daluege, a função policial foi pervertida. Na filmagem de arquivo, nota-se: os uniformes são verdes, não pretos. Não são os fanáticos da SS com a caveira no cap, são rostos comuns. Homens de meia idade, muitos eram pais de família. Quem puxou o gatilho no leste? A crença popular culpa apenas os esquadrões de elite da SS. Mas a realidade documentada é mais perturbadora. Batalhões inteiros de polícia regular participaram dos fuzilamentos em massa. O Batalhão de Polícia 101 é o exemplo mais brutal. O historiador Christopher Browning revirou os arquivos. O saldo: 38 mil judeus assassinados na Polônia. Não eram psicopatas clínicos, não eram sádicos natos, eram homens comuns que se tornaram assassinos eficientes dentro da engrenagem que Daluege ajudou a construir. Mas isso era apenas uma parte da operação. Daluege estabeleceu a estrutura administrativa que coordenava cada passo da solução final. Seus oficiais não apenas patrulhavam, eles cercavam os guetos, organizavam as deportações para os trens de gado, empurravam civis para a beira de valas comuns e abriam fogo. Eles formavam a equipe de guarda dos campos de concentração. Quando Heinrich Himmler precisou de reforços para os Einsatzgruppen, os esquadrões móveis de extermínio, ele recorreu a Daluege. O resultado foi matemático: mais de 1 milhão de judeus mortos na União Soviética. Daluege forneceu o pessoal treinado para executar essa tarefa. Ele não era um burocrata distante, ele estava na sala. Ouve-se o som de carimbos e máquinas de escrever nos escritórios de Berlim. Daluege participava das reuniões de alto nível onde o genocídio era planejado. Ele recebia relatórios diários detalhando as execuções em massa. Ele sabia exatamente o que suas tropas faziam. Ele aprovava cada ação e exigia maior eficiência. Nos memorandos internos, lê-se elogios diretos aos oficiais que demonstravam crueldade particular no assassinato de civis. 1942. Daluege atingiu o topo da hierarquia nazista. Ele ostentava a patente de SS Oberstgruppenführer, equivalente a um general de 4 estrelas. Era membro do Reichstag, o parlamento fantoche da Alemanha nazista. Himmler o considerava um colega de confiança, um executor leal das políticas mais sombrias da SS. Parecia intocável. Então amanheceu o dia 27 de maio de 1942. 27 de maio de 1942. O relógio marcava a hora final da Operação Anthropoid. Por que Reinhard Heydrich viajava em um conversível aberto? Ele acreditava ser intocável dentro do protetorado. Mas a arrogância da SS não parou a resistência. O carro de Heydrich reduziu a velocidade em uma curva de praga. Era o momento exato. Jan Kubisch e Joseph Gabčík, treinados pela inteligência britânica, iniciaram a emboscada. Uma mina antitanque modificada detonou contra a lateral do veículo. O estrondo sacudiu a rua. Estilhaços de metal e fragmentos do estofamento do carro penetraram as costas de Heydrich. A morte não foi imediata. O arquiteto do Holocausto agonizou por 8 dias. A causa oficial do óbito: septicemia causada por ferimentos infectados. A reação em Berlim foi instantânea. Adolf Hitler exigiu vingança total. Heydrich não era apenas um administrador capaz. Ele presidiu a Conferência de Wannsee. Ele sistematizou o extermínio. Sua morte representava uma falha de segurança imperdoável. Alguém pagaria o preço. Mas isso era apenas o começo do terror. Hitler não queria apenas os assassinos, ele queria punir a população inteira. Kurt Daluege foi convocado a Berlim. No dia 28 de maio, ele recebeu o título de protetor em exercício da Boêmia e da Morávia. As ordens do Führer eram claras: terrorizar a população até a submissão absoluta. À primeira vista, uma simples troca de comando, mas na prática, uma sentença de morte coletiva.
Daluege aterrissou em Praga em 29 de maio. O inferno começou imediatamente. A lei marcial foi declarada em todo o território. A polícia checa, agora sob ordens diretas de Daluege, iniciou as batidas. Eles estabeleceram cotas de prisão. Não precisavam de provas. Qualquer conexão com a resistência significava morte. Qualquer crítica ao regime significava morte. Denúncias anônimas de vizinhos enchiam as celas. Pessoas eram escolhidas aleatoriamente apenas para preencher os números do dia. No filme de arquivo, observa-se: caminhões militares lotados de civis cruzam as ruas de Praga. Os tribunais sumários operavam 24 horas por dia. Os julgamentos duravam minutos. Não havia defesa. O veredito já estava escrito antes do réu entrar na sala. A execução ocorria logo em seguida. Nos primeiros dias do comando de Daluege, mais de 1000 checos foram fuzilados. As famílias foram proibidas de recolher os cadáveres. O luto público foi vetado. Os corpos ficaram expostos como avisos macabros em praças e pátios. O medo paralisou a cidade. Mas Daluege ainda não estava satisfeito. Ele preparou uma operação que definiria seus crimes de guerra. 9 de junho de 1942, o alvo foi escolhido. A ordem era a aniquilação total de Lídice. 1942. A Polícia de Segurança alemã fechou o cerco contra a pequena vila mineira de Lídice. A localização era estratégica, cerca de 22 quilômetros a noroeste de Praga. A população não passava de 500 pessoas. Por que Lídice se tornou o alvo? A inteligência nazista recebeu relatórios de que os moradores ajudaram os assassinos de Heydrich, mas a verdade era outra. Os relatórios eram totalmente falsos. No entanto, para Kurt Daluege, a veracidade não importava. Lídice serviria de exemplo, uma demonstração brutal do que acontecia com comunidades tchecas suspeitas de resistência. Ao amanhecer, as forças alemãs bloquearam todas as estradas e trilhas. Ninguém entrava, ninguém saía. A armadilha estava armada. Os soldados expulsaram todos os habitantes de suas casas e os arrastaram para a praça da vila. O pânico era visível, mas contido pelas armas apontadas. Homens e garotos com mais de 15 anos foram separados das mulheres e crianças. O isolamento começou ali. Os homens foram levados para uma fazenda nos arredores da vila. Em grupos de 10, eles foram alinhados contra a parede de um celeiro. Ouve-se o som seco dos ferrolhos das metralhadoras. As execuções continuaram durante todo o dia, sem pausas, sem julgamentos. 173 homens foram assassinados. Seus corpos foram jogados em valas comuns, empilhados como carga. As mulheres e crianças não viram as mortes, mas ouviram os disparos. Elas entenderam o que estava acontecendo. O som dos tiros confirmava o fim de seus pais e maridos. Todas as 184 mulheres foram imediatamente deportadas para o campo de concentração de Ravensbrück. À primeira vista, uma transferência prisional, mas na prática, uma sentença de morte lenta. A maioria morreria de fome, doença, excesso de trabalho ou nas câmaras de gás. Mas isso era apenas o começo do horror. As 82 crianças foram separadas das mães à força. 17 delas, consideradas com traços suficientemente arianos, foram enviadas para famílias alemãs para germanização. Perderam seus nomes e identidades. As crianças restantes não tiveram essa chance. Foram transportadas para o campo de extermínio de Chelmno. Lá, foram assassinadas em vãs de gás. Daluege ainda não estava satisfeito. Ele ordenou que Lídice fosse fisicamente apagada da existência. Engenheiros alemães demoliram cada edifício, dinamitaram a igreja secular, aterraram o lago da vila e desviaram o curso do riacho. No cenário, tratores revirando a terra onde antes havia casas. Eles chegaram a desenterrar o cemitério e remover todas as lápides. O solo foi arado e nivelado. Lídice deveria ser eliminada tão completamente que as futuras gerações esqueceriam que ela jamais existiu. A destruição de Lídice chocou o mundo. Governos aliados divulgaram o massacre extensivamente. O governo tchecoslovaco no exílio distribuiu relatórios detalhados da barbárie. Comunidades americanas renomearam ruas e parques como Lídice em solidariedade. O massacre tornou-se um símbolo mundial da crueldade nazista. E Kurt Daluege foi o homem que assinou a ordem. Mas Lídice não foi a única atrocidade de Daluege como protetor do Reich. Durante todo o verão de 1942, ele continuou com as prisões em massa e execuções sumárias. A resistência tcheca foi dizimada. Mais de 5.000 tchecos foram assassinados durante o mandato de Daluege.
O terror era constante, era avassalador, deliberadamente projetado para quebrar o espírito tcheco. Cada semana trazia novas execuções, novas deportações e novas demonstrações do poder nazista. Daluege manteve sua posição com sangue. Agosto de 1943. Foi nesse momento que o corpo de Kurt Daluege entrou em colapso. Um ataque cardíaco severo o atingiu. Não houve recuperação completa, porque um dos homens mais poderosos da SS foi afastado. Ele queria continuar, mas a fragilidade física o forçou a aceitar cargos cerimoniais. O tempo passou. O ano virou 1945. Daluege estava fisicamente incapacitado, mas seus crimes permaneciam vivos na memória da Europa. 8 de maio de 1945. A Alemanha se rendeu incondicionalmente. O regime nazista desmoronou. Líderes fugiram em pânico. Alguns queimaram arquivos, outros cometeram suicídio nos bunkers. Kurt Daluege não fez nenhuma coisa nem outra. Ele estava doente demais para correr e era proeminente demais para se esconder nas sombras. Permaneceu na Alemanha enquanto as forças aliadas varriam o território. 26 de maio de 1945. Forças britânicas chegaram à sua localização. Não houve tiroteio, não houve resistência. Ouve-se apenas o som das ordens de prisão. Os aliados perceberam imediatamente quem tinham em mãos. Ele não era um oficial comum da SS. Ele comandou 500.000 de policiais, participou do planejamento do Holocausto, ordenou o massacre de Lidice. O governo da Tchecoslováquia agiu rápido, solicitaram formalmente a extradição. Queriam julgá-lo no solo onde o sangue foi derramado. Abril de 1946. Daluege foi transferido para a custódia tcheca. O destino? A prisão de Pankráck, em Praga. A mesma cidade que ele aterrorizou 4 anos antes, agora preparava seu tribunal. As autoridades tchecas não perderam tempo. Crimes de guerra, crimes contra a humanidade, assassinato em massa. O julgamento foi marcado para outubro de 1946. Os promotores tiveram 4 meses para montar o caso. Não precisaram de tanto tempo, as evidências transbordavam dos arquivos. 16 de outubro de 1946. O Tribunal Popular Extraordinário em Praga iniciou a sessão. O juiz-presidente, Dr. František, liderou o painel. A promotoria apresentou uma montanha de provas documentais. Não eram apenas testemunhos, eram papéis alemães capturados após a guerra. Ordens de execução com a assinatura de Daluege, autorizações para deportações, o comando para a destruição de Lidice. Registros administrativos provaram. Ele aprovou listas de morte pessoalmente. Mas o golpe mais duro veio das testemunhas. Sobreviventes ocuparam o tribunal. No vídeo da audiência nota-se o silêncio pesado quando as testemunhas falam. Mulheres de preto descreveram a execução de seus familiares. Sobreviventes de Lidice narraram o dia da aniquilação. Descreveram o som das metralhadoras que mataram seus maridos. Falaram sobre as crianças arrancadas de seus braços e enviadas para câmaras de gás. Mulheres que voltaram do campo de concentração de Ravensbrück descreveram o inferno que matou dezenas de prisioneiras de Lidice. Daluege ouviu tudo sentado no banco dos réus. Sua saúde continuava a deteriorar. Aos 49 anos, parecia um idoso. A câmera registra. Rosto pálido, pele esticada, corpo enfraquecido. Ele usava roupas civis, sem uniforme da SS, sem insígnias, sem medalhas. À primeira vista, um burocrata inofensivo e doente, mas na prática, um executor de massas implacável. Muitos nazistas gritavam ou alegavam ignorância no tribunal. Daluege escolheu outra estratégia. Ele admitiu as ações, mas negou a intenção criminosa. Sim, ele ordenou represálias. Sim, ele assinou as ordens. Sim, ele destruiu Lidice. Mas a justificativa era técnica. Ele apenas seguia ordens de Hitler e Himmler. Insistiu que era um soldado. Caracterizou os massacres como necessidade militar após o assassinato de Heydrich. Não demonstrou remorso, não pediu desculpas. Manteve a postura de quem apenas cumpriu seu dever como oficial alemão. A defesa tentou usar a saúde dele como escudo. Apresentaram laudos médicos sobre a doença cardíaca severa. Argumentaram que a prisão seria punição suficiente, dado seu pouco tempo de vida. Tentaram pintá-lo como um administrador de escritório, não um assassino prático. Mas isso era apenas uma tentativa desesperada. A promotoria demoliu cada argumento. O direito internacional de 1942 já proibia punição coletiva. As convenções de Haia,
assinadas pela Alemanha, vetavam represálias contra não combatentes. Ordens superiores não justificam comandos manifestamente ilegais. Matar mulheres e crianças nunca foi uma ação militar legítima. Daluege não era uma peça passiva na engrenagem. Ele tinha autoridade imensa e a exerceu com entusiasmo para cometer atrocidades. O tribunal encerrou a análise das provas. 23 de outubro de 1946. O veredito estava pronto. Morte por enforcamento. Essa foi a frase final que ecoou no tribunal. O salão estava lotado de espectadores, muitos deles sobreviventes da ocupação nazista ou familiares das vítimas. O juiz Slama leu o veredito em voz alta. Culpado. Em todas as acusações, Kurt Daluege foi condenado por crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Por que a defesa falhou? Ele alegou que apenas cumpria ordens superiores, mas os juízes rejeitaram essa desculpa como legalmente insuficiente e moralmente falida. O tribunal provou. Daluege ordenou e supervisionou pessoalmente o assassinato de milhares de civis tchecos. Sua responsabilidade pelo massacre de Lidice era absoluta e inegável. Como chefe administrativo, cada crime cometido pela Ordnungspolizei no protetorado carregava sua assinatura. A execução era a única punição adequada para uma criminalidade tão vasta. No vídeo do julgamento, nota-se, o rosto de Daluege permanece imóvel. Nenhuma lágrima, nenhuma reação visível à sentença de morte. Ele foi escoltado de volta à sua cela na prisão de Pankráck. Pela lei tcheca, ele tinha o direito formal de apelar. Seus advogados protocolaram os documentos exigidos, mas todos sabiam a verdade. O resultado era certo. As evidências eram esmagadoras demais. Os crimes, extensos demais. O veredito, justo demais. Os recursos foram rejeitados em questão de dias. A data final foi marcada. 24 de outubro de 1946. Daluege passou sua última noite acordado. Escreveu cartas finais para Bill, a esposa, e para a família. Solicitou um pastor protestante que visitou a cela e orou com ele. Os registros da prisão indicam: o jantar foi servido, mas ele deixou a maior parte da comida no prato. Ele dormiu de forma intermitente. À primeira vista, uma noite tranquila na prisão, mas na prática, uma vigília de segurança máxima. Os guardas verificavam a cela a cada 30 minutos. O governo tcheco precisava dele vivo para a forca. Qualquer tentativa de suicídio seria impedida à força. Ele enfrentaria a justiça publicamente. 5 da manhã. A porta da cela se abriu com um estrondo metálico. Os guardas entraram e informaram. A execução aconteceria em exatos 60 minutos. Ofereceram o café da manhã. Daluege recusou. O pastor protestante retornou para as orações finais. O condenado vestiu as mesmas roupas civis que usou durante o julgamento. Ele não resistiu. Mas o tempo estava acabando. Às 5h45, os guardas amarraram suas mãos nas costas. O levaram para fora da cela, pelos corredores frios. O destino era o pátio da prisão de Pankráck. O local não foi um acidente. Foi uma escolha deliberada. Naquele mesmo chão de concreto, os nazistas haviam executado centenas de combatentes da resistência tcheca durante a ocupação. Um círculo simbólico de justiça se fechava ali. A câmera registra o cenário. Uma forca de madeira simples, sem mecanismos complexos. Apenas uma plataforma, uma viga transversal e uma corda. 50 testemunhas oficiais aguardavam em silêncio, funcionários do governo, promotores, juízes e jornalistas. Mas as presenças mais importantes estavam na primeira fila. Sobreviventes dos crimes de Daluege. Mulheres de Lidice que suportaram o inferno do campo de concentração de Ravensbrück e viveram para ver este dia. As autoridades tchecas decidiram contra uma execução pública massiva, ao contrário do que aconteceu com os guardas de Stutthof. Isso seria testemunhado, mas não transformado em um espetáculo de circo. 6 da manhã. Os guardas deram o sinal para o fim. 6 horas da manhã. Nesse momento exato, o destino de Kurt Daluege foi selado. Os guardas o escoltaram pelo pátio em direção à forca. Os registros da prisão são claros. Ele caminhava devagar. Não pediu ajuda. Sua condição física estava deteriorada. O rosto, inexpressivo. Se sentia medo ou arrependimento, não demonstrou. O ministro protestante caminhava ao lado dele. Recitava orações em voz baixa. Daluege parecia não ouvir. Nem sequer virou a cabeça. No topo da plataforma, o carrasco esperava. Era um profissional contratado pelas autoridades tchecas.
A lei exigia métodos humanos, mesmo para criminosos de guerra. A técnica escolhida foi o enforcamento com queda padrão, calculado para quebrar o pescoço instantaneamente, em consciência rápida. À primeira vista, uma execução técnica e limpa, mas na prática, uma misericórdia que Daluege nunca concedeu às suas milhares de vítimas. Ao pé da forca, os oficiais pararam. Leram o mandado de execução em voz alta. O documento listava os crimes. O veredito do tribunal. A autoridade legal para tirar aquela vida. A leitura durou aproximadamente 3 minutos. Daluege ouviu sem reação. Seus olhos estavam fixos em algum ponto distante, além dos muros da prisão. Ouvia-se apenas a voz do oficial e o vento no pátio. Quando a leitura terminou, ofereceram a palavra final. Por que ele não se defendeu? Ele poderia ter tentado justificar seus atos, mas o desprezo foi mais forte. Ele recusou. Disse apenas 4 palavras em alemão. Eu não tenho nada a dizer. Essas foram suas últimas palavras. Nenhuma confissão, nenhum pedido de desculpas, nenhum reconhecimento do sofrimento imenso que causou. Apenas silêncio absoluto. Os guardas o guiaram pelos degraus de madeira até a plataforma. Desta vez foi diferente. Sua condição cardíaca dificultou a subida. Ele precisou de apoio físico para chegar ao topo. Posicionaram-no sobre o alçapão. O carrasco colocou um capuz branco sobre a cabeça de Daluege. O rosto sumiu. A corda foi ajustada ao redor do pescoço. O nó foi posicionado precisamente atrás da orelha esquerda. Eficiência máxima. Na filmagem mental da cena, o detalhe é técnico. A mão do carrasco na alavanca. 6h04 da manhã. O carrasco puxou a alavanca. O som seco do mecanismo disparando. O alçapão se abriu. Kurt Daluege caiu no vazio. A corda esticou com um estalo violento. Relatos contemporâneos indicam: a execução foi correta. O pescoço quebrou imediatamente com a distância calculada da queda. O corpo convulsionou brevemente. Reações musculares involuntárias. Depois, ficou imóvel. O médico da prisão aguardou o tempo regulamentar. Ninguém se mexeu. Ele subiu uma escada para verificar os sinais vitais. Pulso, respiração. Nada. 6h17 da manhã. 13 minutos após a abertura do alçapão, Kurt Daluege foi oficialmente declarado morto. Mas o processo não acabou ali. O corpo ficou pendurado pelo período exigido para garantir o óbito. Só então foi baixado e levado ao necrotério da prisão. A lei tcheca permitiu algo incomum para nazistas de alto escalão. O corpo foi entregue à família para o enterro. A maioria dos nazistas executados foi cremada, as cinzas espalhadas em rios para evitar santuários neonazistas. Daluege foi diferente. Ele foi enterrado em um jazigo familiar em Berlim, mas a sepultura permanece sem marcação. Uma decisão deliberada da família para evitar a tensão. A execução de Kurt Daluege encerrou um capítulo longo da justiça pós-guerra. 340 nomes. Eles estão gravados, um a um, em placas de bronze que resistem ao tempo. Kurt Daluege fechou um capítulo na justiça do pós-guerra, mas o eco de seus atos não parou no momento de sua morte. O massacre de Lidice permaneceu queimado na consciência nacional tcheca. Não era apenas uma memória, era uma ferida aberta. Em 1947, o governo tomou uma decisão drástica: reconstruir. Lidice renasceu como um memorial vivo. A nova vila foi erguida próxima ao local original. O terreno da tragédia foi preservado intocável. Tornou-se um parque, um museu. Hoje, milhares de visitantes caminham por lá todos os anos. Onde antes havia casas e vida familiar, agora existem esculturas de metal e silêncio. Na filmagem atual, nota-se: jardins de rosas florescem onde ocorreram as execuções. Essas rosas foram plantadas com doações vindas de todo o mundo. Escolas trazem crianças em ônibus. Elas descem para aprender uma lição prática sobre o ódio não contestado e o totalitarismo. A execução de Daluege não foi um evento único. Foi parte de uma limpeza estrutural. O governo da Tchecoslováquia processou mais de 700 criminosos de guerra nazistas e colaboradores em diversos tribunais. De 1945 a 1948, a justiça trabalhou rápido. Aproximadamente 475 réus receberam sentenças de morte. Nem todos caminharam até a forca. Houve apelações. Houve comutações de pena. Alguns morreram de causas naturais nas celas frias antes da execução. Mas os julgamentos sinalizaram a determinação tcheca. Era o acerto de contas pelas atrocidades da ocupação.
Porém, o caso de Daluege levantou questões que incomodam até hoje. Como um homem comum se torna um executor de massas? Parecia haver uma explicação clínica, mas os laudos mostraram o contrário. Ele não nasceu mal, ele não era louco. Avaliações psiquiátricas rigorosas o consideraram completamente racional. Mentalmente são. Ele era um produto exato de seu tempo, moldado pelo militarismo, endurecido pelo nacionalismo. A doutrinação nazista o transformou em alguém capaz de ordenar a morte de mulheres e crianças sem piscar. O historiador Christopher Browning investigou a fundo essa mentalidade. Sua pesquisa sobre o Batalhão 101 da Polícia da Ordem revelou verdades duras sobre os subordinados de Daluege. Eles não eram voluntários fanáticos da SS. Eram homens médios, classe trabalhadora, pequena classe média, pais de família convocados para o serviço policial. À primeira vista, cidadãos pacatos, mas na prática, executores voluntários. Na Polônia, a rotina mudou. Eles participaram de fuzilamentos em massa de civis judeus. O detalhe mais perturbador descoberto por Browning foi a escolha. Quando receberam a opção de não participar dos fuzilamentos, sem punição, a maioria recusou a oferta. Eles escolheram continuar matando. Não foi por coerção física, foi por conformidade, obediência à autoridade, medo de parecerem fracos diante dos colegas. A dessensibilização foi rápida, o sangue virou rotina. Mas isso era apenas o começo. Daluege criou e comandou o sistema que operava essa transformação. Ele era o gênio organizacional. Ele forneceu a estrutura administrativa para o genocídio. Suas ordens estabeleceram o quadro legal onde o assassinato em massa se tornou trabalho policial burocrático. Embora ele não puxasse gatilhos pessoalmente em Lídice ou nos guetos da Polônia, sua responsabilidade era absoluta. Ele era o arquiteto, uma máquina de morte que ceifou mais de 2 milhões de vidas. O enforcamento público de Kurt Daluege serve como um marco visual. A justiça, mesmo atrasada, alcança o topo das organizações criminosas. Ele não morreu como o poderoso SS Oberstgruppenführer. Não havia exércitos de polícia para protegê-lo. Ele morreu como um criminoso de guerra condenado, executado por crimes que chocaram a consciência humana. Sua morte trouxe um fechamento técnico para alguns sobreviventes, mas não restaurou o que foi tirado. Não curou as cicatrizes deixadas por suas ordens. A execução representou mais do que justiça individual. Simbolizou um princípio: ninguém está acima da responsabilidade. Patente ou cargo não servem de escudo para atrocidades. Os julgamentos do pós-guerra criaram precedentes que influenciam o direito internacional até hoje. Os princípios de Nuremberg, desenvolvidos nos grandes julgamentos que ocorriam simultaneamente, foram claros. Ordens superiores foram rejeitadas como defesa para atos manifestamente criminosos. O julgamento de Daluege em Praga reforçou essa tese nos tribunais nacionais. A câmera registra o corpo sendo retirado, a corda vazia e a multidão dispersando. A história de levar nazistas à justiça estava longe de acabar, mas ali, naquele pátio em Praga, uma regra foi escrita com sangue. Milhares de assassinos livres. Essa foi a realidade brutal do pós-guerra na Alemanha. Kurt Daluege enfrentou a forca. A corda quebrou seu pescoço, mas ele foi a exceção. Milhares de seus subordinados nunca sentaram no banco dos réus. Oficiais da Ordnungspolizei, homens que puxaram o gatilho em execuções em massa, voltaram para casa. Eles tiraram os uniformes, vestiram roupas civis, porque a justiça falhou com eles. Parecia impossível que tantos criminosos escapassem, mas o caos era o esconderijo perfeito. Registros foram queimados em pátios de delegacias. Testemunhas estavam mortas ou espalhadas pelos 4 cantos do mundo. Os recursos para a investigação eram escassos. Além disso, o mundo havia mudado. A Guerra Fria alterou as prioridades. A Alemanha Ocidental precisava ser um baluarte contra o comunismo soviético. Os aliados permitiram a reconstrução sem exigir um acerto de contas total com o passado nazista. Os programas de desnazificação tornaram-se inconsistentes, superficiais. Na década de 50, muitos ex-nazistas já estavam reabilitados. Eles ocupavam cargos de influência, voltaram para a polícia, voltaram para os tribunais. Essa justiça incompleta deixou cicatrizes profundas. Sobreviventes do Holocausto caminhavam pelas ruas e cruzavam com seus torturadores. Famílias das vítimas viviam ao lado de assassinos impunes. A sociedade alemã demorou a olhar para o espelho. Mas o silêncio não podia durar para sempre.
Apenas na década de 60, uma nova geração começou a fazer perguntas desconfortáveis. Os julgamentos de Frankfurt, entre 1963 e 1965, finalmente miraram nos perpetradores de baixo escalão. A justiça chegou com 2 décadas de atraso. A execução de Daluege também levanta um debate difícil sobre a pena de morte. A execução estatal de criminosos de guerra serve à justiça ou apenas perpetua ciclos de violência? O debate permanece sem solução. Defensores argumentam: crimes dessa magnitude exigem a punição máxima. A morte traz o encerramento necessário para as vítimas, serve como aviso moral. Opositores rebatem: a execução transforma criminosos em mártires, nega à sociedade a chance de estudar a mente do perpetrador. Reduz a justiça à vingança. À primeira vista, uma punição adequada para um monstro, mas na prática, um ato que divide a filosofia jurídica moderna. A Justiça Internacional Contemporânea abandonou a pena capital. O Tribunal Penal Internacional para a ex-Iugoslávia. O Tribunal para Ruanda. O Tribunal Penal Internacional Permanente. Todos proíbem sentenças de morte. A pena máxima agora é a prisão perpétua. Isso representa uma evolução na forma como a humanidade lida com o mal absoluto. Mas na República Tcheca, a visão sobre o fim de Daluege é clara. Historiadores e o público geral apoiam o enforcamento. Foi a punição correta por Lidice. Foi a resposta pela repressão brutal que ele orquestrou. Na memória histórica tcheca, a morte de Daluege não é vingança, é justiça cumprida. No entanto, para os sobreviventes que assistiram à execução, as reações foram complexas. Alguns sentiram satisfação, viram o homem pagar pelo que fez. Outros sentiram apenas um vazio frio. Uma sobrevivente resumiu o sentimento anos depois. Vê-lo pendurado não trouxe meu marido de volta, não devolveu meus filhos, não reconstruiu Lidice. Mas ela completou. Mostrou ao mundo que tais crimes seriam punidos, isso importava. Há uma lição maior na vida e morte de Daluege. Ela toca no conceito que a filósofa Hannah Arendt chamaria de banalidade do mal. Na filmagem de arquivo, nota-se: Daluege não parece um monstro. Ele não tinha garras, ele usava terno ou uniforme bem cortado. Era um homem comum que fez escolhas extraordinárias para organizar o extermínio. Compreender como pessoas comuns se tornam perpetradores é vital. Os genocídios modernos provam que a capacidade para o assassinato em massa não morreu com a Alemanha nazista. Camboja, Ruanda, Bósnia, Darfur. Em cada caso, vizinhos mataram vizinhos. A ideologia, a propaganda e a pressão social transformaram cidadãos em carrascos. Estruturas administrativas burocratizaram a morte. Assinar uma ordem de execução parecia rotina, não crime. Os padrões que Daluege exemplificou se repetem através de décadas e continentes. Estudar seus crimes ajuda a identificar os sinais de alerta. A retórica que desumaniza grupos específicos, a concentração de poder sem responsabilidade, a transformação da polícia em instrumento de opressão, a normalização da violência contra inimigos designados. Reconhecer esses padrões hoje permite intervir antes que o próximo genocídio comece. O Memorial de Lidice continua sua missão educativa. Mais de 150 mil pessoas visitam o local anualmente. A câmera registra. Grupos de estudantes caminham em silêncio entre as estátuas de bronze. Os programas educacionais enfatizam não apenas o que aconteceu, mas como aconteceu. O memorial permanece como um testemunho permanente de 340 inocentes assassinados. Uma vila apagada da terra por uma assinatura. Kurt Daluege desapareceu da memória popular fora da República Tcheca. Ao contrário de Hitler, Himmler ou Eichmann, seu nome não ecoa para o grande público. No entanto, seu papel no terror nazista foi gigantesco. Ele comandou a maior força policial do regime. Seu trabalho de escritório viabilizou massacres em toda a Europa ocupada. Sua ordem para destruir Lidice tornou-se um símbolo eterno da crueldade. Às 6h17 da manhã. Nesse momento exato, o alçapão se abriu. 24 de outubro de 1946. Kurt Daluege, general da SS e chefe da polícia da ordem, balançou na corda no pátio da prisão de Pankráck, em Praga. Ele tinha 49 anos, porque lembramos de Hitler e esquecemos de Daluege. Parecia apenas um funcionário de alto escalão.
mas foi sua eficiência burocrática que tornou o pesadelo real. A execução encerrou o processo contra um dos criminosos de guerra mais letais da Alemanha. O corpo caiu, o pescoço quebrou. O médico constatou o óbito. Mas a morte de um homem não desfazia o maquinário que ele construiu. 17 meses após a rendição alemã, a forca entregou uma sentença final. Contudo, a justiça legal não trouxe restauração. Genocídio não acontece apenas com gritos em um pódio, exige administração, exige logística. Não basta um ditador dar ordens, são necessários centenas de burocratas iludidos para implementá-las. Milhares de oficiais para cumpri-las, milhões de cidadãos comuns para desviar o olhar. Daluege provou que o mal industrial precisa de gestores competentes. Ele transformou ideologia assassina em realidade operacional. Mas isso era apenas o começo do entendimento sobre o horror. A ordem de Daluege para destruir Lídice tornou-se a abreviação mundial para a barbárie nazista. O nome da vila deveria ter sido apagado da história. Hoje, sua obscuridade reflete um problema na memória do Holocausto. Focamos nos monstros famosos, ignoramos os arquitetos silenciosos que assinaram os papéis. À primeira vista, uma operação militar padrão, mas na prática, o extermínio metódico de uma população inteira. No local onde a vila ficava, o silêncio é pesado. A câmera registra, grama alta crescendo sobre as valas comuns no Parque Memorial. Não há casas, não há ruídos de comércio, apenas o vento e marcos de pedra. Os 340 mortos permanecem mortos. O trauma infligido aos poucos sobreviventes ecoou por gerações, muito depois de o corpo de Daluege ser retirado da corda. Os números contam a história que a forca não conseguiu apagar. 173 homens e meninos foram encurralados em um celeiro, fuzilados. 82 crianças foram separadas das mães, colocadas em caminhões, gaseificadas em Chelmno. 184 mulheres foram enviadas para Ravensbrück. A maioria morreu de fome, doença ou exaustão. Uma vila inteira riscada do mapa, como se nunca tivesse existido. Nas filmagens da época, nota-se, soldados alemães riem enquanto incendeiam os telhados. Não havia hesitação, apenas o cumprimento do dever. A nova Lídice foi reconstruída após a guerra. Ela permanece como um memorial em desafio. Prova de que comunidades assassinadas pelo ódio podem renascer. Mas a cicatriz geográfica continua lá. A justiça enforcou o carrasco, mas não devolveu os filhos às mães. Assim terminou uma era de terror burocrático.